episódio que não tem como não lembrar de você, foi o episódio que tu teve com o Bruno Henrique, né? Um episódio que causou muita revolta, inclusive na torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo ficou bem chateada com o Bruno Henrique. Não só a torcida do Botafogo, mas muitos torcedores até aleatórios de outros times também, pelo fato... Fala aí, galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, de novo aí, passando para avisar que tem vídeo novo no canal. Entrevista muito boa com o Yuri, lateral esquerdo aí que foi formado, crescido e formado no Botafogo. Acabou saindo do clube ano passado e hoje está na Ponte Preta. A gente vai ter um papo muito legal. Eu dividi ela em duas partes, a primeira parte vai lá hoje. E nela ele fala da carreira dele, né? Como foi difícil o começo da carreira dele. Fala da não renovação com o Botafogo, da saída dele, né, do Botafogo. Fala também do episódio dele, né, com o Bruno Henrique, aquele episódio que foi marcado aí no clássico do ano passado, no qual o Bruno Henrique acabou falando algumas coisas para ele, fala com quem ele mais gostou de jogar até agora. Enfim, papo muito legal, muito bacana e vale a pena assistir. Mas antes disso, deixa o teu like aí no canal do Papo com o Léo Careca e compartilha ele, claro, comenta, ativa o sininho e vamos ajudar o trabalho do amigo a desenvolver. Valeu, larga o dedo no like aí, vamos que vamos! Quero começar aí perguntando para você, pedindo para você falar um pouquinho da tua trajetória até agora, até a tua chegada na Ponte Preta, desde quando começou, base, salão, não sei se você começou no salão ou não, a maioria começa no salão, queria que tu falasse desde lá de trás da trajetória até agora. Eu comecei, na verdade, jogando pelada na rua, né? Eu morava no Complexo do Alemão. Eu sou nascido e criado no Jacarezinho, mas quando eu me descobri assim que eu queria realmente ser jogador de futebol, eu comecei jogando no Complexo do Alemão, Campo do Ordem. Aí minha mãe que Perto. me levava. É, perto um do outro. Não, Aí eu minha moro aqui mãe. perto também, Ah, olha a é? Laria. Ah, então é. Aí minha mãe me levava na escolinha lá, me deixava, eu ficava praticamente o dia todo jogando bola. Só nem ia em casa nem pra comer às vezes. Só ia jogando bola. Até que um rapaz do Olaria me viu e pediu pra eu ir lá no Olaria fazer um teste lá no futsal. Acabei ficando. Aí nesse meio tempo eu fiquei intercalando entre Olaria e Madureira no futsal. E depois do Madureira no futsal eu fui pro Botafogo. Mas aí já fui pro campo já. Chegou no Botafogo É, quantos anos? Cheguei no Botafogo com 11 anos. Tinha 11 anos. Pré-mirim. Aí, quando eu cheguei no Botafogo, o treinador era até o Adriano. Ele, o time estava sendo montado para disputar a Copa Rio Bonito. E aí eu cheguei assim para fazer um teste até de meio campo. Só que tava faltando um lateral no dia do treino. Aí ele me encaixou na lateral, eu fui bem no treino. Eu nem sabia, cara, que eu tinha só aquela chance. Meu pai nem me falou que o treinador, o Adriano, conversou com ele e disse que eu só ia ter aquele dia para treinar. Que o time já estava sendo montado, então não tinha mais outra chance. Ou era bem ali ou eu tava fora, né? E meu pai nem quis me falar, porque senão podia me deixar mais nervoso, né? Acabou que eu fui bem no treino, ele pediu para eu voltar no dia seguinte. Aí eu falei pro meu pai, não, a gente tem que voltar agora, segundo treino. Aí meu pai é todo emotivo, cara. Aí começou a chorar já. Falou, não, tu tá aprovado. Só tinha hoje e tal. Se você não passasse hoje aí, não ia poder mais ficar, não sei o quê. Aí a gente foi pra casa feliz da vida. E nem sabia o que tava por vir ainda. Depois daí a gente teve tanta coisa pra passar ainda. Aí passei por todas as categorias de base, pré-mirim, minirim, infantil. E a partir do juvenil que eu comecei assim, ter um destaque maior. Que eu comecei a desenvolver. Daí que começaram a apostar em mim de verdade, assim, que viu que eu tinha mesmo um potencial com 17 anos. E depois daí, juniores, no ano de 2014, no primeiro ano de juniores, eu não tive muita chance, mas em 2015 eu tive bastante oportunidade nos juniores. Terminei o ano de titular, se eu não me engano.
Acabei não. Eu ia subir no profissional assim que terminasse a Taça Guanabara. Só que eu acabei machucando o joelho. E aí eu fiquei mais 3 meses na base, só tratando o joelho. Aí depois viramos o ano de 2016, que foi assim, no termo de títulos, foi o meu melhor ano na base. A gente ganhou o Carioca, Taça Guanabara e o estadual. Não ganhamos a Taça Rio, mas ganhamos o brasileiro, que foi o que deu mais visibilidade pra gente, assim. Tanto que do time titular, praticamente todo mundo subiu. E aí a gente teve a oportunidade de estar no profissional. No primeiro ano não tive muita chance. Acabei sendo emprestado por Santa Cruz. Lá eu tive bastante sequência de jogos, assim. Aí voltei em 2018. Mas logo no começo do ano eu operei o pé, metatarso, aí acabei perdendo um pouco de tempo nesse processo aí de, de profissional no Botafogo. Eu machuquei em março, voltei a jogar só em julho, a treinar só em julho. E eu fiquei de julho até agosto, foi quando eu entrei no primeiro jogo contra o Santos, que eu joguei titular, em 2018 isso. Joguei contra o Santos e depois eu só tive a oportunidade no final do ano mesmo, no último jogo do campeonato que eu fui jogar contra o Atlético Mineiro lá. Depois daí eu até achei que eu ia ter uma sequência a mais assim em 2019, acabou que eu fui emprestado pro Figueirense, fui até pego de surpresa. Mas aí lá no Figueirense, muitas pessoas falaram que eu tinha sido dispensado lá, mas na verdade meu contrato era até abril e tinha a opção de renovar ou não. Acabou que aí o Barroca assumiu o Botafogo e me chamou de volta. Foi isso que aconteceu, entendeu? Aí eu voltei pro Botafogo, tive alguns problemas assim particulares mesmo. E não tive tanta sequência, mas terminei o ano de titular, assim, eu nem esperava também. Tive uma sequência grande do de partir de outubro assim até o fim do ano eu joguei praticamente todos os jogos. Sim. E para mim assim foi uma surpresa, mas também foi muito gratificante ter uma sequência. Foi muito bom assim para minha carreira, com certeza. E essa saída do Botafogo, de certa forma, porque apesar de você ter achado que foi uma surpresa para você jogar, ter essa sequência toda, até pelo fato do Gilson também ter se machucado, você se firmou naquele momento ali, você acabou se firmando e, pelo menos na minha opinião, foi o teu melhor momento. Assim, na carreira, até pelo que eu vi, foi o teu melhor momento. Você se consolidou de fato ali na lateral esquerda, começou a ter confiança, jogar mais firme. E era assim, pelo menos assim, por parte da imprensa, e até por parte dos torcedores também, e até pelo fato do Botafogo não ter lateral esquerdo, isso não já era sabido que ele não ia renovar, que você fosse permanecer, que você fosse renovar com o Botafogo, e acabou que você não renovou, e o Botafogo, além de não ter renovado com você, contratou dois laterais esquerdos muito mais velhos, que, pelo menos na minha opinião, assim, até está um pouco abaixo do teu nível. Isso te pegou de certa forma? Você esperava renovar, principalmente depois da tua boa sequência, ou não? Ou você já estava meio que com a cabeça realmente que de repente você já ia sair mesmo? Ah, na verdade, assim, pela sequência de jogos que eu tive, eu esperava renovar. Eu tava com a cabeça no Botafogo, eu não tinha intenção de sair, assim. É, Mas aí eu saí para as férias com a esperança de renovar até, mas quando eu voltei das férias não tinha nada resolvido ainda na minha carreira, assim. Eu tinha algumas propostas, não vou mentir que eu tinha algumas propostas. Porque como eu peguei a sequência, alguns clubes descobriram que o meu contrato estava terminando no fim do ano. Mas só que desde que eu tive a sequência até dezembro, até o fim do campeonato, ninguém do Botafogo tocava no assunto de renovar meu contrato. Desde esse tempo até o fim do ano, ninguém tocava no assunto de renovar meu contrato. Só que eu continuei jogando, continuei fazendo a minha parte, assim. Eu sabia que até para os caras também tocarem no assunto, eu tinha que fazer a minha parte no campo. Não adiantava eu ficar tendo sequência, mas jogando por jogar, assim, esperando o contrato acabar. Não podia. Eu sabia que. E eu tinha na cabeça também que se os caras não fossem renovar comigo, eu tinha que estar bem para outro clube vir e eu ter que ir embora, né? E assim,
eu fui pego de surpresa, de não ter renovado com o Botafogo. Eu esperava sim ter renovado, ter ficado lá, até porque é o lugar que eu cresci, é o lugar que eu passava mais tempo lá do que na própria casa, né? Os caras eram praticamente a minha família, assim, desde que eu tenho 11 anos, que eu falei, eu cheguei lá, eu fui abraçado. Todo mundo do clube já me conhecia, todo mundo do clube já sabia tudo de mim. Então, assim, era um lugar que eu me sentia feliz, era um lugar que eu me sentia bem. Só que a nossa vida é assim, né? A gente não pode ficar também esperando muita coisa das pessoas. A gente tem que estar pronto para quando tiver que ir embora. E foi o que aconteceu. É o que eu falei. Eu tive algumas propostas, mas acabou que eu escolhi ir para Ponte Preta. Também é um lugar que eu estou muito feliz. Tô tendo uma sequência também, estou jogando. Então, o importante é a carreira tá andando, não pode também ficar muito pensando no passado, que os caras não renovaram, isso e aquilo. Eu tenho total gratidão ao Botafogo. Os caras me abraçaram desde que eu cheguei, me deram oportunidade em profissional. Não renovaram, mas é futebol. A gente tem que estar com a cabeça no lugar. E eu fiquei triste, mas eu procurei entender também, né? Não tinha muito o que fazer. O Botafogo tem um histórico, o Yuri, de não valorizar muito as suas pratas, né? De alguma forma, ou vendendo barato, ou deixando de renovar às vezes com bons jovens jogadores. Chegou pelo menos a haver algum tipo de conversa? O Botafogo chegou a tentar abrir algum tipo de negociação com você ou nem isso aconteceu? Eu não tava, tipo, é o que eu falei. Eu fui viajar, fui para as férias e não tava muito procurando saber. Eu não entrava em rede social, não queria muito saber assim. Só que, pelo que eu conversei com o meu empresário, chegaram a ter já tudo certo, chegaram a falar assim que depois das férias eles começaram a falar de renovação, falaram depois do campeonato que tinham interesse, mas algumas pessoas lá não eram a favor, que eu prefiro nem citar nomes aqui, mas teve pessoas que foram contra. Tinha muita gente a favor, o que eu fiquei sabendo é que tinha muita gente a favor, mas teve um ou outro que não era a favor e acabou que a ordem foi maior de quem não queria, então acabou que não teve a renovação. Mas chegou a ter sim uma conversa, parecia que estava quase tudo acordado até, mas Me fala uma coisa, quero saber um pouco o que passou na tua cabeça. Um episódio que não tem como não lembrar de você foi o episódio que tu teve com o Bruno Henrique, né? Um episódio que causou muita revolta, inclusive na torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo ficou bem chateada com o Bruno Henrique. Não só a torcida do Botafogo, mas muitos torcedores até aleatórios de outros times também, pelo fato do Bruno Henrique até aquele momento ali também não ter tido grandes conquistas na carreira e ter falado aquilo ali para você na hora. Como é que tu lidou com isso? Naquele momento ali, você entendeu que ele estava realmente falando para você, te provocando dentro da partida? Chegou a ver alguma conversa dele contigo depois, ou de desculpa ou não? Ou foi ali dentro mesmo, ele falou e tu levou de boa? na verdade é porque assim, a gente estava vivendo uma situação oposta deles, né? E era pra gente o jogo mais importante do campeonato. Eu não vou ser hipócrita de falar. E no primeiro tempo a gente estava muito bem no jogo. A gente teve até chance de fazer o gol. E no segundo tempo a gente acabou perdendo um homem. Só que o jogo tava, cara, não tava assim, os cara, porque a notícia era que os caras iam amassar a gente, os caras iam meter 3, 4 na gente e a gente sabia que tava rolando as situações todas assim. É, E aquilo ali foi coisa do jogo, porque a única coisa que eu questionei ele foi, cara, enquanto o jogo tava 0-0 você não tava falando nada. E foi isso que eu falei pra ele. Você não tava falando nada. E, tipo assim, depois que eles meteram o gol, parecia que os caras tava que eram os melhores do mundo, assim, querendo esculachar, humilhar todo mundo. E, e eu falei pra ele, mano, vocês não estavam fazendo nada no jogo. Aí fizeram 1-0, vão começar a querer falar merda pra gente, e a gente é time grande também, não sei o quê. Aí ele começou a falar aquilo, só que na hora eu nem me liguei que tipo assim, que ia ter essa repercussão toda. Acabou que a câmera pegou na hora. E quando eu saí do jogo assim, a minha esposa falou: Caraca, o que foi aquilo? Aí eu falei: O quê? Eu nem lembrava mais, mano. Aí, o que foi aquilo?
Aí ela falou aqui, aí mostrou o vídeo assim, aí todo mundo falando, aí tinha gente apoiando ele, outros criticando. Eu recebi também um monte de mensagem de flamenguista, mano, falando que, jogou aonde, que não sei o quê, mas, cara, eu levei assim, eu na não situação? fiquei, eu fiquei de boa, mas né, o que me deixava triste assim era minha esposa, que ela pega muita pilha, então ela ficou um pouco triste no dia só. Mas depois eu expliquei a ela que aquilo ali é futebol, faz parte. Teve até uma amiga nossa também que foi no dia do jogo que ela ficou um pouco chateada pra caramba. Só que aquilo ali faz parte do jogo. Eu não também. A única coisa que o pessoal tava falando, que é ele com 23 anos não tava tipo, nesse auge todo assim. Só que às vezes os caras esquecem também de onde saiu, os caras, sei lá, mano, o que passa na cabeça deles. Eu sei que eu fiquei É, tranquilo, eu fiquei de e, boa assim. e, e na tua carreira curta também, tá com 24 anos, já tem um momento assim marcante para você que você guarda lá na tua memória e fala, caramba, esse aqui eu dificilmente vai ter um outro. Foi aquele título brasileiro que me marcou muito. Até hoje eu vejo o vídeo assim, e fico arrepiado. Esse jogo do Flamengo também marcou muito, porque até então eu não tinha jogado um jogo desse tamanho assim. E foi os dois momentos assim que mais me marcaram. E sem contar também o fim do campeonato, né, do ano passado, que todo jogo assim tava lotado, a torcida presente. E a gente já entrava em campo super motivado quando via a torcida, então a gente ficava mais motivado ainda. Esse momento assim que eu vou guardar, que me marcaram mesmo. Até hoje, com quem foi o cara que tu mais gostou de jogar? Não é o melhor. Geralmente tem sempre um cara que às vezes joga por ali pela esquerda, que dá liga contigo, deu liga contigo, você jogou muito de meia, jogou também, jogou até de atacante na base, jogou de lateral, jogou tudo quanto é a posição. Quem foi o cara que tu mais gostou de jogar? Na base assim, Pode quando. falar mais de um. Não, total, não é só a base não. Profissional também, mas pode Não, falar sim, mais de sim. Eu vou começar na base, que na base o nosso time era muito bom, assim. Eu lembro o nosso time sub-17 que era muito bom. E eu jogava de ponta na época. E o ataque era eu, o Pachu e o Marcinho. E eu gostava pra caramba de jogar com eles, ainda tinha o Diego, lateral. E a gente fazia uma fumaça do caramba ali na lateral, no lado direito ali. Esse time assim foi o que eu gostei mesmo. Aí depois chegou o Bochecha, gostei muito de jogar também com o Bochecha. Gostei muito de jogar com o Matheus Fernandes. Foram esses caras assim que no profissional, pô, tem um monte de cara aí que eu posso falar, que os cara, lá no Santa Cruz eu joguei com grafite, né? Tem nem o que falar, o cara, Copa do Mundo. Aí no Botafogo, Diego Souza, Carly, Gabriel. Os caras que me ajudaram, assim. Me ajudaram e que eu gostei. Perguntou de gostar, e foi esse cara que eu gostei, assim, de jogar.